O presidente Alessandro Barcelos já está no Brasil e a comitiva colorada que esteve na Europa encerrou a sua missão com um saldo: 3 jogadores contratados e uma tentativa que acabou não resultando em acerto. Além disso, um quarto nome foi contratado e o Inter conseguiu reforços nesse ataque final ao mercado de transferências. O grupo de Mano Menezes se prepara visando enfrentar o Aimoré no próximo sábado, com alguns jogadores sendo pendurados, mas ainda assim com a força máxima sendo mantida. Direção corre contra o tempo para regularizar Luiz Adriano no Campeonato Gaúcho e a Federação Gaúcha de Futebol voltou atrás na mudança que havia feito, ou fez uma segunda mudança em um intervalo de poucos dias. O pai de Luiz Adriano conversou comigo e falou sobre a expectativa de ver o filho jogando com a camisa colorada. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. E eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que eu acompanhei, sem grandes novidades, sem ausências, todo o grupo à disposição do técnico Mano Menezes, que, aliás, deverá colocar força máxima no próximo sábado contra a equipe do Aimoré, mesmo sendo o jogo que antecipa o Clássico Grenal. Primeiro, porque existe uma semana para trabalhar e do ponto de vista físico, o Internacional não vai ter nenhum desfalque. A questão envolvendo esse jogo está nos jogadores pendurados. São 6 ao todo que o Inter tem com 2 cartões amarelos, que se levarem um cartão amarelo contra o Aimoré, não jogam o Clássico Grenal da próxima semana. Alguns titulares importantes. Vou dar a lista dos 6 nomes: Bustos, Baralhas, Johnny, Depena, Pedro Henrique e Alexandre Alemão. Principalmente Bustos, Depena e Pedro Henrique, jogadores cruciais para o elenco do Internacional. Mas mesmo com os jogadores pendurados, Mano Menezes não deverá preservar jogadores. Vai com força máxima. E se perder alguém, azar, desfalca mesmo no Clássico Grenal. O Inter vai, com tudo que tem de melhor, encarar a equipe do Aimoré. Hoje eu conversei com o pai de Luiz Adriano. O Adriano, que é um torcedor muito querido por parte dos colorados, por causa daquele vídeo do Todos os Dias, é um cara que frequenta o Beira-Rio, e eu conversei com ele na Rádio Bandeirantes hoje, no Atualidades Esportivas, segunda edição. É um cara de poucas palavras, é até engraçado a entrevista para quem quiser ir lá ver no Sport Band RS. A gente tentou ao máximo arrancar alguma coisa. Obviamente ele não deu detalhes, não quis falar sobre o acerto do Luiz Adriano com o Internacional, disse que espera que esse acerto ele aconteça para poder falar qualquer coisa. Mas falou sobre a expectativa de ver o filho com a camisa do Inter, porque é uma família de colorados. Os irmãos do Luiz Adriano são colorados. Ele é colorado. O Luiz Adriano, antes mesmo de jogar no Internacional, é colorado. Perguntei a ele sobre a forma física do Luiz Adriano, que está 100%. Chega para jogar. Inclusive, a gente tem essa informação de algumas pessoas da Turquia. O Luiz Adriano está tranquilo do ponto de vista físico para chegar e jogar. Vinha treinando e jogando normalmente no Antalyaspor. Então foi legal esse papo com o Adriano, que daqui a pouco vai ter o seu filho jogando aqui em Porto Alegre. Aliás, o Luiz Adriano, ele já se despediu dos seus companheiros no Antalyaspor da Turquia. Está rescindido o contrato por lá e aí viaja para o Brasil na sexta-feira. Essa é a expectativa, mas ele não joga mais pelo Antalyaspor. O Inter conseguiu a liberação antecipada também desse jogador e deve estar aqui em Porto Alegre ao longo dos próximos dias. O Inter corre contra o tempo para regularizar Luiz Adriano. Aliás, eu gravei um vídeo na tarde desta terça-feira falando sobre uma lambança feita pela Federação Gaúcha de Futebol, que conseguiu mudar o prazo de inscrições uma semana antes do prazo de inscrições ele se encerrar. E com isso, o Inter teria que inscrever o Luiz Adriano até quinta-feira e não mais sexta. Só que depois do vídeo, a Federação Gaúcha de Futebol, não por causa do vídeo, óbvio, mas só para dar uma linha do tempo aqui, a Federação Gaúcha de Futebol convocou uma reunião dos clubes da Série A do Campeonato Gaúcho, que aprovaram por unanimidade uma brecha no regulamento para inscrever os jogadores na sexta-feira e manter o prazo original.
Portanto, o Inter tem até sexta-feira agora para inscrever Luiz Adriano. A federação mudou de novo a data da inscrição e não é mais a que consta no regulamento. Eu expliquei a história da antecipação do jogo do Brasil Avenida, que fez com que esse prazo ele fosse recuado um pouco. E agora ele voltou para o prazo original. Sexta-feira, o Inter tem até sexta-feira para inscrever o Luiz Adriano. Ele precisa estar no bid, a direção está otimista quanto a isso, mas precisa agilizar, ele deve ser anunciado amanhã, tá? Para que o nome dele saia no bid e para que ele possa ser inscrito pelo Campeonato Gaúcho. O material de anúncio do Luiz Adriano ele já está pronto e a ideia é de fato que ele esteja à disposição já na sexta-feira no bid. Poderia já jogar no sábado do ponto de vista legal, mas ele sequer vai ter chegado em Porto Alegre ainda. Para o Clássico Grenal, o Luiz Adriano deverá ser uma alternativa se tudo der certo, se tudo correr como o Inter espera, tá? Eu quero falar sobre a busca do Inter por um volante, porque a última contratação que o Inter vai buscar antes desse fechamento de janela e antes do encerramento das inscrições. O Inter quer avançar isso entre amanhã e quinta, tá? Richard Rios é o nome que está na mira do Internacional. Já falei sobre ele, 1,85 m, 22 anos, colombiano que joga pelo Guarani, formado na base do Flamengo. A gente teve hoje confirmações sobre o valor oferecido pelo Internacional. Eu vi que o pessoal do Globoesporte.com noticiou que a oferta do Inter foi de 900 mil euros. Eu tenho uma informação diferente. 1.100.000 euros foi o que o Inter ofereceu por 50% do passe do Richard Rios, que dá aí 5,5 milhões de reais aproximadamente, que era o valor que eu havia dito anteriormente, de 5 milhões de reais. O Guarani quer 15 milhões de reais por 100%, até porque o Guarani tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Inter não deve chegar a 15 milhões de reais, mas está insistindo, está estressando o assunto, está conversando e quer mais um volante ainda para Campeonato Gaúcho e busca ter isso, tá? Para fechar, eu quero falar sobre a comitiva colorada retornando ao Brasil, tá? O presidente Alessandro Barcelos já está em Porto Alegre, deve aparecer nessa quarta-feira no treinamento, tá? Que inclusive vai ser com os portões fechados, e vai ser com os portões fechados provavelmente porque Nicolás Hernandes já deve treinar, mas ele não foi anunciado ainda por uma questão contratual, mas já vai treinar com um grupo, vai sair no bid na quinta e deve ir para o jogo no sábado como reserva pelo menos, tá? E por isso fecharam a atividade da quarta-feira. A comitiva da Europa voltou para o Brasil com o seguinte saldo, e aí a gente pode agora repassar um saldo da excursão colorada para a Europa, tá? 3 reforços alinhavados por lá. Eu não vou contar o Nicolás Hernandes, porque o Nicolás Hernandes estava aqui no Brasil. Mas o presidente Alessandro Barcelos se reuniu com 4 jogadores e desses 4 jogadores fechou com 3. Tá? Se reuniu com Arangues, pré-contrato assinado, vem na metade do ano. Se reuniu com Luiz Adriano, liberação antecipada do Antalyaspor, chega na sexta-feira em Porto Alegre. Se reuniu com o Cuejar e com o Al Hilal, esse não conseguiu fechar. Os árabes pediram muita grana. E se reuniu com o Ener Valencia, acordo fechado, Ener Valencia vem na metade do ano. 4 tentativas, 3 reforços. O presidente Alessandro Barcelos foi para a Europa, o grupo tinha 26 jogadores. Ele volta agora, já tem a perspectiva de um grupo de 31 jogadores e bem reforçado. Esse é o saldo da viagem colorada com a comitiva do presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado Dave Bandeira, o advogado do clube Felipe Delegrave e o Guilherme Caputo, o doutor Guilherme Caputo, que viajou para fazer exames no Charles Arangues. Esse foi o saldo da comitiva europeia do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Pô, jogaço da Champions League a gente teve nesta terça-feira, Real Madrid e Liverpool, e tem mais jogos nessa quarta, tá? Inter de Milão e Porto, odd da Inter 1,75, odd do empate 3,6, Porto 5,33. RB Leipzig e Manchester City, odd do Leipzig 4,25, odd do empate 3,8, odd do Manchester City 1,84. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!